Esposa me traiu com meu meio-irmão e engravidou. Pedi teste de paternidade e ela. Minha esposa me traiu com meu meio-irmão e ficou grávida. Quando pedi um teste de paternidade, ela interrompeu a gravidez. Então contei tudo aos pais dela, que a cortaram da herança. Eu, com 34 anos, estou casado com minha esposa de 29 anos há 2 anos. Nosso relacionamento sempre foi bastante normal. Nos conhecemos em um evento de trabalho muitos anos atrás. Fomos amigos por alguns anos antes de perceber que ambos tínhamos sentimentos um pelo outro e começamos a namorar. Namoramos por 3 anos antes de eu pedi-la em casamento. Então estamos juntos há quase 6 anos agora. Nunca tivemos complicações, nem durante o namoro nem depois de casados. Ela é linda, inteligente e uma ótima companheira para mim. Tenho feito o meu melhor para ser um bom marido para ela e temos sido felizes juntos. Há cerca de 6 meses, meu meio-irmão Darren, de 28 anos, foi demitido do emprego. Em vez de procurar outro trabalho, ele decidiu tirar um tempo para viajar e se encontrar. Darren sempre foi meio imprevisível e espontâneo. Custou muito para meu pai e minha mãe convencê-lo a ir para a faculdade e conseguir um diploma. Ele sempre tem ideias malucas das quais precisa ser dissuadido. Mas ser demitido do emprego por estar sob efeito de substâncias durante uma reunião de trabalho é algo sério. Apesar de seu histórico, ele decidiu parar de beber também, mesmo com medo de que isso fosse apenas mais uma coisa que ele perseguiria pela metade e desistiria. Tentei ser solidário por causa do meu pai. Meus pais se divorciaram quando eu era criança e meu pai se casou com a mãe do Darren quando eu era adolescente. Então, quando ele perguntou se poderia ficar na minha casa por algumas semanas porque queria explorar Nova York, eu realmente não sabia como dizer não. Eu estava cético e não muito disposto a fazer isso, mas meu pai e madrasta me pediram para deixá-lo ficar e eu não pude recusar. Perguntei à minha esposa e ela disse que estava tudo bem, então relutantemente cedi. Ele veio morar conosco há 2 meses. Deixei claro que ele não poderia trazer ninguém para o apartamento e, mesmo que pudesse sair e voltar quando quisesse, isso não deveria atrapalhar nosso sono. Ele ficou surpreendentemente bem com todas as minhas regras. Nos primeiros dias, ele ficava fora quase a noite toda e até eu vi chegar às 7 da manhã enquanto eu já estava acordado e me preparando para o trabalho. Fora isso, ele era bastante legal, jantava comigo e minha esposa em nossa casa e até cozinhava para nós algumas vezes. Fiquei agradavelmente surpreso. Este não era o Darren que eu conhecia a vida toda. Minha esposa e eu tínhamos planejado uma viagem de fim de semana para Vegas no segundo fim de semana em que ele estava lá, já que eu tinha alguns compromissos de trabalho. Dissemos a Darren para cuidar do lugar até voltarmos. Tudo estava decidido, mas no último minuto minha esposa pegou uma forte virose estomacal. Isso foi na quinta-feira à noite e íamos sair na manhã seguinte. Ficamos muito chateados, mas ainda assim achamos que ela iria se sentisse melhor pela manhã. Infelizmente, só pareceu piorar e quando chegou a hora de partirmos, ela estava doente demais para ir. Tentei reagendar meu compromisso de trabalho e adiar nossa viagem, mas era em cima da hora demais e eu tinha que ir. Me senti péssimo por deixá-la naquela condição, mas sabia que pelo menos Darren estaria lá caso a saúde dela piorasse. Ele prometeu ficar em casa e fazer refeições caseiras para ela. Prometi voltar no sábado de manhã o mais cedo possível e parti. Olhando para trás, não consigo acreditar que não vi o que estava por vir. Se você está gostando dessa história, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização dessa saga. E me conta nos comentários, você já desconfiou de alguém próximo? Então fui para Vegas sozinho. Voltei no dia seguinte e vi que minha esposa estava se sentindo melhor. Não pensei muito nisso, mas depois daquele fim de semana notei que Darren estava em casa com mais frequência do que antes. Antes ele costumava sair todos os dias, mas não saiu por muitos dias seguidos. Perguntei se estava tudo bem e ele apenas deu de ombros dizendo que estava apenas tentando economizar suas reservas. Não pensei muito nisso, mas então comecei a notar outras coisas que começaram a me chamar a atenção. Voltei do trabalho um dia e vi que minha esposa já estava em casa. Aparentemente ela tirou meio período de folga do trabalho porque estava com dor de cabeça e esqueceu de me avisar. Outra vez, cheguei cedo do trabalho e Darren e minha esposa entraram em casa juntos. Aparentemente eles tinham acabado de se encontrar do lado de fora do prédio. Isso poderia ter sido uma coincidência, mas eu tinha uma má sensação sobre isso. Nunca tinha duvidado da fidelidade da minha esposa e mesmo que Darren fosse uma pessoa complicada, não achava que ele pudesse fazer algo tão horrível, mas eu simplesmente não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Eu sabia que não podia acusá-los de algo do nada. Não só eu não tinha nenhuma prova, mas isso causaria uma quantidade insana de caos na minha família com a qual eu simplesmente não queria lidar. Então fiz a coisa mais simples possível. Perguntei a Darren quanto tempo ele estava planejando ficar conosco. Disse a ele que foi ótimo tê-lo por perto, mas talvez ele devesse começar a pensar em seus próximos passos. Felizmente ele captou a dica e disse que se mudaria dentro de uma semana. Minha esposa estava no quarto enquanto eu tinha essa conversa e ela simplesmente ficou quieta. Não disse uma única palavra. Não gostei disso. De qualquer forma, Darren se mudou e tentei não pensar em todas as minhas dúvidas e focar no meu casamento em vez de pensar no pior cenário. Uma vez que Darren se mudou, as coisas ficaram boas e quase comecei a acreditar que estava apenas sendo paranoico e nada daquilo estava acontecendo. Fiquei envergonhado de pensar que minha esposa faria algo assim quando ela foi a parceira perfeita para mim todos esses anos. Mas então algo aconteceu há cerca de 2 semanas. Descobrimos que minha esposa estava grávida. 2 meses
de gravidez, para ser preciso. Vocês provavelmente podem ver onde isso está indo. 2 meses atrás, Darren estava morando conosco. Me senti enjoado. Vou dar um contexto, e eu sou alguns anos mais velho que minha esposa. Como já mencionei, eu estava pronto para me estabelecer e começar minha própria família quando tinha 30 anos. Quando minha esposa e eu começamos a namorar, soube imediatamente que ela era a pessoa certa para mim e queria me casar com ela. Mas ela sentia que era jovem demais para ter filhos e queria esperar alguns anos antes de dar esse passo. Apoiei a decisão dela, mesmo que não fosse o que eu queria. Decidimos esperar até ela ter 30 anos para começar a tentar ter filhos. Então sempre usamos proteção. Minha esposa não toma nenhum medicamento anticoncepcional porque o corpo dela reage mal ao controle hormonal. Então ela sempre insiste para sermos extra cuidadosos e eu sempre uso proteção. Claro que acidentes acontecem, mas eu simplesmente não conseguia superar o fato de que havia algo errado. O tempo era simplesmente perturbador para mim. Ela disse que queria manter o bebê. Disse que mesmo que isso não fosse planejado, era algo bom e deveríamos ficar felizes com isso. Eu queria filhos há muito tempo, então em circunstâncias diferentes eu estaria nas nuvens, mas estava em total agonia. Tentei parecer feliz na frente da minha esposa, mas acho que nunca me senti pior. Não sabia o que fazer. Não podia falar com nenhum dos meus amigos sobre isso porque não queria que ninguém me julgasse, mas simplesmente não conseguia afastar os pensamentos e sentimentos negativos. Depois de cerca de uma semana vivendo em completa agonia, percebi que não podia simplesmente viver assim. Eu tinha que confrontar minha esposa. Sabia que isso poderia ter um impacto desastroso no meu casamento e se eu acabasse estando errado, ela poderia nunca me perdoar. Mas continuei pensando no pior e a possibilidade dela estar grávida do bebê do meu próprio meio-irmão era nauseante. Fomos ao nosso primeiro check-up e fizemos alguns exames de sangue e testes, mas tudo o que eu conseguia sentir era uma sensação de completa devastação. Não conseguia suportar. Então me preparei para o pior e decidi falar com ela. Há cerca de uma semana, durante o jantar, disse a ela que tinha que falar sobre algo muito importante. Ela queria saber imediatamente. Eu estava apavorado, mas tentei ser o mais direto possível. Disse a ela que sentia muito por me sentir assim, mas perguntei se realmente era meu bebê com quem ela estava grávida. Ela pareceu chocada com minha pergunta. Seu rosto inteiro ficou vermelho e ela começou a gritar sobre como eu era um monstro por acusá-la de algo tão horrível e como ela sempre foi fiel a mim. Ela me perguntou de onde tudo isso estava vindo e eu disse que era coincidência demais ela estar com 2 meses de gravidez depois de terem se passado 2 meses desde que Darren saiu. Isso a deixou ainda mais irritada e ela começou a gritar ainda mais. Pude ver que isso estava ficando feio e fiz o meu melhor para acalmá-la e fazê-la me ouvir. Expliquei a ela que era doloroso para mim viver com essas dúvidas e desejava não tê-las. E contei sobre as coisas que aconteceram durante a estadia de Darren que me fizeram pensar que algo estava errado. Ela pareceu se acalmar um pouco e me disse que entendia que eu tinha dúvidas, mas que eu precisava confiar nela e no nosso casamento. Me senti terrível, mas disse a ela que desejava poder simplesmente apagar esses pensamentos. Eu tinha tentado e se realmente não havia nada com o que se preocupar, eu queria um teste de paternidade depois que o bebê nascesse. Até me desculpei com ela e disse que entendia que isso deve ser difícil para ela, mas eu tinha que ter certeza pela minha própria sanidade. Obviamente não esperava que ela ficasse completamente bem com isso e reagisse um pouco, mas a reação que ela teve foi insana. Se ela estava agitada antes, a menção de um teste de paternidade a fez ficar fora de controle. Ela me disse que eu era cruel e que não podia acreditar que eu a faria passar por algo tão humilhante por causa dos meus pensamentos malucos. Tentei manter a calma, mas honestamente vê-la ser tão contra isso só me fez sentir que minhas dúvidas eram verdadeiras e eu estava ficando irritado. Disse a ela que isso era um ultimato e se ela não concordasse com isso, não achava que poderíamos ficar juntos. Isso pareceu acalmá-la um pouco e ela disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Dormimos em quartos separados naquela noite. Na manhã seguinte não dissemos uma palavra um ao outro e fomos trabalhar. Passei o dia inteiro no trabalho pensando no que aconteceu e imaginando o pior cenário como sendo a verdade. O resto da semana foi passado assim. Ela voltava à tarde da noite e se recusava a falar comigo. Toda vez que eu tentava falar com ela, ela ficava muito agitada. Então parei. Não sabia que ela estava apenas planejando seu próximo movimento. Na quinta-feira passada, acordei de manhã e percebi que ela não tinha vindo para casa na noite anterior. Mandei mensagem para ela várias vezes, mas ela não respondia. Tive que ir trabalhar, mas estava tão chateado que não consegui continuar trabalhando e fui para casa mais cedo. Passei horas esperando ela chegar em casa, mas quando ela não apareceu depois das 21 horas e ainda não atendia minhas ligações, fiquei extremamente preocupado com ela. Não sabia o que mais fazer. Então liguei para a assistente dela no trabalho para perguntar sobre ela. Para minha surpresa, me disseram que ela tinha tirado 2 dias pessoais e não tinha ido trabalhar. A assistente pareceu surpresa que eu não soubesse disso. Eu estava extremamente preocupado naquele momento e liguei para algumas amigas dela para perguntar se ela estava com alguma delas. Quando todas disseram que não tinham ouvido falar dela, comecei a imaginar o pior. Eu estava apavorado que algo tivesse acontecido com ela ou que ela tivesse me deixado. Como último recurso, liguei para minha sogra para perguntar se ela estava com eles. Ela não estava, mas minha sogra ficou muito preocupada ao ouvir que ela tinha desaparecido por 2 dias. Ela disse que tentaria entrar em contato com ela e me avisaria se houvesse alguma novidade. Decidimos ligar para a polícia se ela ainda estivesse indisponível. Passei a próxima meia hora em pânico total, mas então recebi uma ligação da minha esposa. Ela disse que estava perfeitamente bem e precisava de algum tempo para consertar as coisas e que eu não precisava envolver a mãe dela e estressá-la à toa. Ela soava completamente indiferente e até irritada. O fato de ela não mostrar nenhuma preocupação por me estressar me deixou irritado, mas me controlei e perguntei onde ela estava e quando voltaria. Ela disse que voltaria na manhã seguinte e desligou. Fui para a cama frustrado e extremamente chateado.
chateado. Até pensei em tirar um tempo longe dela. Mal sabia eu o que estava por vir. Ela me acordou na manhã seguinte e parecia incomumente feliz. Perguntei onde ela estava ontem e ela disse que estava consertando um problema. O que ela disse a seguir foi mais selvagem do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado, e confie em mim quando digo que passei semanas pensando em tudo que poderia dar errado. Perguntei o que ela queria dizer e ela disse que essa gravidez estava colocando dúvidas estúpidas na minha mente e destruindo nosso casamento. Então ela decidiu salvar nosso casamento e fez um aborto. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse que agora eu não tinha motivo para duvidar da lealdade dela e poderíamos ter um novo começo para nosso casamento. Fiquei boquiaberto. Acho que esta é a primeira vez na minha vida que realmente usei essa palavra e quis dizer isso. Apenas olhei para ela e perguntei se ela estava brincando e ela disse que estava completamente séria e esperava que eu pudesse relaxar agora e não deixar dúvidas bobas me incomodarem mais. Esse foi meu ponto de ruptura. Fiquei olhando para ela por mais alguns minutos. Levantei e saí. Estava com medo de ter algum tipo de colapso mental se passasse mais um segundo na presença dela. Ela começou a me seguir, mas disse a ela para ficar longe de mim se não quisesse problemas. Suponho que meu tom foi sério o suficiente para detê-la. No caminho para fora do prédio, liguei para minha advogada e disse que estava me divorciando da minha esposa e que ela precisava começar a papelada o mais rápido possível. Disse a ela que precisávamos ter certeza de que ela não recebesse um centavo do meu dinheiro e marquei uma reunião para a manhã seguinte. Não sabia exatamente como as coisas iriam, mas sabia o que fazer. Liguei para Darren e perguntei onde ele estava. Ele disse que estava em algum lugar de Atlanta. Disse a ele que estava me divorciando da minha esposa e pedi para ele não perder meu tempo e apenas admitir que eles ficaram juntos. Ele ficou em silêncio por alguns minutos e apenas se desculpou comigo. Isso foi suficiente para mim. Sabia que não havia mais nada a fazer. Fiz check-in em um hotel para a noite e me preparei para tudo que sabia que estava vindo em minha direção. Na manhã seguinte, acordei e fui direto para minha advogada e dei a ela todos os detalhes. O adultério, o aborto, tudo. Basicamente, ela disse que mesmo que seja difícil conseguir um divórcio limpo sem pensão alimentícia, a menos que ambas as partes cheguem a um entendimento mútuo, já que minha esposa tem um emprego bem remunerado próprio e ela é definitivamente a culpada aqui, tínhamos uma chance. Eu nem me importava com o dinheiro, honestamente. Era mais sobre o princípio da questão. Estava acabado com essa mulher. Não podia acreditar como ela poderia ser tão fria. Era como se eu tivesse passado todos esses anos com uma estranha. A pessoa com quem me casei e amei não seria capaz de fazer algo tão insano. Sei que ela ficou com meu meio-irmão, mas havia uma chance de que ela estivesse grávida do meu bebê e agora nunca temos como descobrir. Depois de quase 6 anos nesse relacionamento, mudando meus planos para acomodar os desejos dela e fazendo tudo o que podia para ser um bom marido. Era isso que eu recebia. Liguei para a assistente dela e perguntei se ela estava no trabalho e ela estava. Pedi para ela não deixar minha esposa saber que liguei e menti sobre estar planejando uma surpresa para ela. Então fui para casa, empacotei o máximo de coisas dela que pude em 3 malas e coloquei no corredor. O próximo passo foi chamar um chaveiro e trocar nossas fechaduras. Não queria vê-la. Não a queria na minha casa e não queria vê-la. Então empacotei algumas das minhas próprias coisas em uma mala de viagem e voltei para meu hotel porque não queria estar em casa quando ela voltasse. Quando tudo estava pronto, eram quase 17 horas e eu estava exausto, tanto física quanto mentalmente. No momento em que cheguei ao meu hotel, desabei na cama e adormeci. Acordei com meu telefone tocando. Era minha esposa, é claro, mas decidi dar a ela o mesmo tratamento silencioso que ela me deu no dia em que fez o aborto pelas minhas costas. Ela continuou me ligando e havia 1 milhão de mensagens que não me incomodei em ler, até onde eu estava preocupado. Não tinha nada a dizer a ela. Depois de quase 1 hora me ligando incessantemente, ela finalmente parou. Pensei que ela tinha desistido, mas então recebi uma mensagem de Darren dizendo que ela tinha entrado em contato com ele perguntando se eu tinha falado com ele. Ele disse a ela que estava tudo acabado e que eu sabia de tudo. Ele se desculpou novamente por mensagem, mas eu não poderia me importar menos com isso. Não respondi a ele também e estava pensando no que fazer a seguir. O próximo passo é onde acho que posso ter ido longe demais, mas eu estava com o coração partido e humilhado. Não sabia o que mais fazer. Então, algo que vocês devem saber sobre minha esposa é que ela vem de uma família muito conservadora do sul. Eles fazem as coisas de uma certa maneira por lá e vinham pressionando ela para ter filhos desde o momento em que nos casamos. Basicamente por anos eu tinha ficado do lado dela em todos os eventos familiares sobre darmos nosso tempo. Nunca revelei que a única razão pela qual não estávamos tentando ter filhos era porque ela queria esperar. Eu sabia que se eles descobrissem sobre a traição dela e sobre o aborto, não seria muito agradável para ela. Então decidi apenas ser mesquinho por uma vez na minha vida e liguei para minha sogra. Expliquei calmamente tudo a ela e disse que estava me divorciando da filha dela por violar minha confiança. Ela pareceu horrorizada. Ela não queria acreditar em mim. Disse a ela que Darren já havia admitido o caso e quanto ao aborto, eu poderia mostrar a ela o teste de gravidez positivo e os relatórios médicos da nossa primeira visita. O resto ela poderia apenas pedir à filha para explicar. Eu esperava uma reação da minha esposa em breve e com certeza ela estava explodindo o meu telefone em pouco tempo. Tentei esperar, mas quando ela se recusou a parar depois de 1h30 de ligações incessantes, finalmente atendi. A reação dela foi como esperado. Ela estava além de irritada e disse que eu estava arruinando a vida dela sem motivo e que ela não tinha para onde ir à noite. Ignorei as tentativas dela de obter uma reação de mim e disse que ela era livre para fazer check-in em qualquer hotel de sua escolha e disse para ela não me incomodar. Disse a ela que ela ouviria da minha advogada em breve e qualquer comunicação de agora em diante seria feita através de nossos advogados. Também disse que eu pegaria o resto das coisas dela e entregaria onde ela quisesse. Ela me disse que os pais dela estavam absolutamente furiosos com ela e disseram que ela não era mais bem-vinda na família deles e poderia dizer adeus a herdar um centavo deles. Isso foi meio inesperado
até pelos meus sogros. Eu esperava que eles ficassem com raiva, mas talvez não fizessem algo tão drástico. Obviamente não disse nada disso à minha esposa. Disse a ela que ela deveria ter pensado nisso antes de fazer tudo pelas minhas costas e que o que os pais dela fazem não é da minha conta. Ela disse que eu era imaturo e mesquinho e não deveria ter arrastado os pais dela para nossos problemas conjugais porque agora a vida dela estava arruinada e ela não tinha ninguém. Respondi dizendo que não poderia me importar menos com ela e desliguei. Ela passou a me enviar 1 bilhão de mensagens me chamando de todo tipo de nome e dizendo que levaria cada centavo que eu tinha e me faria me arrepender disso. Também recebi uma ligação do meu sogro. Ele disse que estava envergonhado da filha dele e se desculpou comigo pelo que ela fez. Ele me disse que estavam cansados de deixá-la escapar de tudo e esperavam que isso lhe ensinasse uma lição. Ele me pediu os relatórios do aborto, que fiquei mais do que feliz em compartilhar com ele. Já se passaram algumas horas desde então e minha esposa continua me mandando mensagens. Estou pensando em apenas bloqueá-la, mas em algum lugar no fundo da minha cabeça tenho essa voz irritante que continua me dizendo que fui longe demais e deveria ter mantido isso entre nós dois. Não me arrependo de trancá-la fora do meu apartamento e definitivamente não tenho dúvidas sobre o divórcio, mas sei que golpe enorme é para ela ser cortada dos pais dela. Fiz errado ao contar aos meus sogros sobre o adultério e aborto da minha esposa? Atualização 1. Quero agradecer a todos que apoiaram o que fiz e aqueles de vocês que compartilharam suas próprias histórias me fizeram sentir muito menos sozinho do que estava me sentindo e também me deixaram tranquilo sobre minha reação. Tenho lidado com as coisas do divórcio e não é fácil. Ela se recusa a cooperar comigo e está determinada a conseguir pensão alimentícia. Temos tentado chegar a um acordo entre nossos advogados e evitar ir a tribunal porque todos sabemos como os divórcios podem ficar complicados. Mas parece que ela está tratando isso como uma ofensa contra o ego dela e não se importa exatamente com praticidade. Estou extremamente feliz por ter tido a visão de chutá-la do apartamento antes que ela tivesse chance de pegar os documentos do ultrassom e o teste de gravidez que tenho comigo agora. Falei com Darren sobre toda a situação também. Por mais irritado que esteja com ele diz que vai cooperar e até testemunhar se precisar. Ele também evitou todo contato com minha esposa e a bloqueou em todas as plataformas possíveis. Ele se desculpou pelo que fez. Não que o pedido de desculpas dele signifique alguma coisa para mim, mas pelo menos ele não está dobrando a aposta no erro dele como ela fez. Não consegui resistir à minha própria curiosidade e pedi detalhes sobre o caso a ele. Ele disse que começou no fim de semana em que fui para Vegas. Continuou enquanto ele morava lá e aparentemente eles se encontraram algumas vezes depois que ele se mudou também. Ele disse que não tinha ideia sobre a gravidez dela ou sobre o aborto dela. Por mais irritado que esteja com ele, preciso que ele haja corretamente caso as coisas cheguem tão longe. Também sei que a única razão pela qual ele está repentinamente tão atencioso às minhas necessidades é porque ele está dependendo do meu pai financeiramente, já que suas economias acabaram. Meu pai deixou claro que ele será cortado permanentemente se ele piorar a situação de qualquer forma. Meu pai deixou claro que a única razão pela qual não está cortando imediatamente é porque podemos precisar dele se o divórcio ficar complicado. Estou tentando o mais difícil que posso para não atacá-lo e não tem sido fácil. Não há outras boas notícias até agora, exceto que me mudei para meu apartamento. Não sei exatamente onde ela está e não posso fingir que me importo. Estou feliz por ter sido dono deste apartamento por muito mais tempo do que fui casado com essa mulher, então é improvável que eu o perca. Isso é tudo por enquanto. Estou me preparando para o divórcio ficar mais feio. Não é como se eu tivesse outra escolha. Tentarei atualizar vocês assim que as coisas se acalmarem um pouco. Atualização 2. Estou oficialmente divorciado. Pessoal, já se passaram cerca de 6 meses desde minha última atualização e tenho estado incrivelmente ocupado com tudo. Desde minha última atualização, as coisas avançaram com o divórcio. Minha esposa continuou sendo difícil inicialmente, mas depois de várias audiências pré-julgamento, depoimentos e conferências de acordo, ficou claro que se deixássemos isso ir a julgamento, só terminaria mal para ela. Darren deu sua declaração sob juramento e já tínhamos evidências da gravidez dela. Trouxemos nossa médica para dar sua declaração e ela nos apoiou em tudo. Os depoimentos foram particularmente reveladores. Sob juramento, minha esposa teve que responder algumas perguntas difíceis. Seu comportamento e as inconsistências em sua história só trabalharam contra ela. O depoimento de Darren confirmou nossas suspeitas e seu pedido de desculpas, embora não significasse nada para mim, foi uma peça crucial de evidência. Eles também estupidamente tiraram algumas fotos em algumas configurações íntimas durante o caso, que Darren tinha no telefone dele. Era impossível negar a verdade. Depois dos depoimentos, passamos para conferências de acordo. Essas foram tensas, mas os advogados da minha esposa pareciam perceber que lutar por pensão não ia ser frutífero, dado o emprego bem remunerado dela e a evidência sólida de sua infidelidade. Ficou claro que as exigências dela de pensão não se sustentariam no tribunal. Estávamos dispostos a resolver as coisas amigavelmente, mas eu não ia ser aproveitado. Eventualmente, minha esposa cedeu. Ela concordou em renunciar a quaisquer reivindicações de pensão alimentícia. O acordo também garantiu que ela não receberia nenhuma parte dos meus bens além do que concordamos, que era justo dados as contribuições dela durante nosso casamento. Estou feliz que o acordo final foi alcançado sem a necessidade de um julgamento desnecessário que apenas drenaria minha energia e minhas finanças. Ela receberá seus pertences pessoais e dividimos nossos bens conjuntos equitativamente. O acordo garante que ambos possamos seguir em frente sem mais emaranhamentos. Estou além de aliviado que tudo acabou agora, mas não posso deixar de sentir que tudo isso foi um grande desperdício do meu tempo. Não apenas o divórcio, mas todo o casamento. Não posso acreditar que desperdicei meu tempo e energia e descarrilei meus planos de começar uma família para alguém que não hesitou em jogar tudo fora por essencialmente nada. Obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Foram inestimáveis durante esse tempo difícil. Se alguém mais estiver passando
passando por algo semelhante, fique forte e apoie-se em sua rede de apoio. Melhora. Atualização 3. Não sei se alguém ainda está interessado, mas postei neste fórum no início do ano e já se passaram alguns meses desde minha última atualização. Algumas horas atrás, recebi uma ligação do meu pai. Atendi sem esperar muito, mas ele me contou algo que honestamente me deixou pensando em como reagir. Aparentemente, Darren e minha ex-esposa estão se vendo de novo. Não tenho estado em contato com nenhum dos dois e não sabia que Darren encontrou um emprego na cidade e se mudou para cá. Suponho que foi o suficiente para reacender a chama deles e ela de alguma forma esqueceu todos os insultos que ela tirou nele durante o divórcio. Me sinto enojado. Me sinto traído e como se alguém tivesse me feito de bobo. Meu pai disse que deixou claro tanto para Darren quanto para minha madrasta que não quer mais nada com Darren. É bom ter meu velho do meu lado, pelo menos. De qualquer forma, é isso. Espero não ouvir mais nada sobre isso, então acho que não terei mais atualizações para vocês.